Pedimos, por gentileza, que os senhores e senhoras possam se acomodar para iniciarmos esta cerimônia de posse. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a todos os presentes que estão aqui no auditório e aos que assistem por meio do canal TV TCE no YouTube. Pedimos a atenção de todos e todas para darmos início à sessão especial de pleno de ratificação de posse do senhor Procurador Ricardo Alexandre de Almeida Santos ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Convidamos para compor a mesa de honra o senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o conselheiro Valdeci Pascoal. O senhor Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o conselheiro Carlos Neves. O senhor Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o conselheiro Marcos Loreto. O senhor Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conselheiro Rodrigo Novaes. O senhor Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conselheiro Ranilson Ramos. O senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Massa. O senhor Auditor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Marcos Antônio da Nóbrega. Composta a corte deste tribunal, convidamos neste instante para compor o dispositivo de honra o senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Joaquim Lira, representando o presidente Álvaro Porto. Convidamos o senhor prefeito da cidade do Recife, João Campos. O senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Marcos Carvalho. O senhor Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Manuel Erhard. O senhor Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Pernambuco, Rodolfo Soares Ribeiro Lopes. O secretário da Casa Civil do Estado de Pernambuco, Túlio Vilaça. A assessora especial da vice-governadora, Tereza Dueire. Convidar o defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas. A senhora Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Ana Carolina Lima Vieira. O senhor Presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a apresentação do hino nacional brasileiro, interpretado pela produtora Piano Forte.
a liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá barô que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Concluída a execução do hino, pedimos a todas e todos que possam se acomodar, registrando mais uma vez a presença neste dispositivo de honra do senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Sergipe e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, senhor João Bandeira de Melo. Registrar as presenças e agradecer também do deputado federal Pedro Campos, a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, o presidente da Câmara dos Vereadores do Recife, o vereador Romerinho Jatobá, o secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, Alessandro Carvalho, a secretária da Controladoria Geral do Estado, Érica Lassete, o senhor Roberto Paulo, vice-prefeito de Belém de Maria, aqui presente também, Maria Lisandra, ouvidora geral do Ministério Público de Pernambuco, aqui presente, a senhora Eliana Simões, superintendente da Controladoria Geral da União do Estado de Pernambuco, senhora Glauce Medeiros, secretária da Mulher do Recife, vereadora Ana Lúcia, vereadora do Recife, o senhor Adelson José, presidente da Câmara de Vereadores de Canhotinho. E obrigada também a todos os convidados que estão aqui acompanhando esta solenidade.
Senhoras e senhores, neste instante ouviremos a palavra do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o conselheiro Valdeci Pascoal, que irá abrir a presente sessão especial de pleno e dar as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Havendo número legal, conforme determina a nossa lei orgânica do TCE de Pernambuco, declaro aberta a presente sessão especial do nosso Tribunal Pleno de ratificação da posse no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Ricardo Alexandre, para o biênio 2024 e 2025. Aproveito para saudar a todos os integrantes da plateia, evidentemente, e desta seleta mesa de autoridades. Deputado Joaquim Lira, representando o presidente Álvaro Porto, prefeito João Campos, da nossa cidade do Recife, procurador Marcos Carvalho, procurador-geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco, desembargador e sempre professor Manuel Erhardt, representando aqui o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nosso querido João Bandeira de Melo, procurador-geral do Ministério Público Especial do Estado de Sergipe e presidente da Ampicom, Rodolfo Soares, procurador-chefe da Procuradoria da República, Ana Carolina, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, secretário Túlio Vilaça, secretário da Casa Civil, representando a governadora Raquel Lira, amiga querida, eterna conselheira Tereza Dueire, representando aqui a vice-governadora Priscila Krause, meu caro Henrique Seixas, defensor público geral, e meu fraterno amigo Fernando Ribeiro, presidente da OAB Pernambuco. E saudar, evidentemente, todos os eminentes conselheiros do TCE, auditor-geral, Dr. Marcos Nóbrega, procurador, aqui nesta posse ratificadora, Dr. Gustavo Massa, do Ministério Público. E saudar também todas as autoridades aqui presentes, procuradores que integram o Ministério Público de Contas, Dr. Cristiano Pimentel, estou vendo aqui, Dra. Eliana Lapenda, nossa decana, Germana Laureano, Maria Nilda, Gilmar Severino de Lima, estou vendo também aqui um tal de Ricardo Alexandre, aqui por perto. Bom, meu abraço fraterno a todos vocês. Eu serei muito breve e para proferir aqui algumas palavras, não poderia deixar nessa ocasião tão importante para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público Especial, dizer algumas palavras aqui em relação a este momento, ao significado deste momento. Na abertura desta solenidade do nosso pleno, ao tempo em que dou as boas-vindas a todos aqui presentes, quero reafirmar o compromisso do TCE de Pernambuco com o Ministério Público Especial. Esse compromisso não é recente. O nosso tribunal foi um dos primeiros do país a instalar e estruturar o MPC nos termos do novo modelo delineado pela Constituição Federal de 1988, a partir de um concurso público realizado ainda no ano de 1993. Trata-se de um dos melhores quadros do serviço público de Pernambuco e do Brasil, essenciais ao bom desenvolvimento do nosso processo de controle externo, por meio de pareceres, representações, recursos, recomendações e parcerias estratégicas, o MPC, seja mirando a legalidade ou a eficiência dos gastos públicos, qualifica a nossa atuação na busca da decisão mais correta, efetiva e justa. Saibam todos que o TCE-PE continuará colaborando com o aprimoramento do MPC, respeitando sua independência funcional e envidando todos os esforços para assegurar a melhor estrutura para o seu funcionamento. Também não posso deixar de agradecer e de enaltecer a excelente gestão do Procurador-Geral Gustavo Massa. Foram 2 anos de inteligência,
ótimas iniciativas, equilíbrio, discussões maduras, divergências fraternas e cooperação. Eu sempre brinco dizendo que esses 2 anos de pilotagem do nosso Gustavo foram massa. Nossa gratidão e reconhecimento, portanto, a ele. Cadê ele? Que deixa um legado de credibilidade e de fortalecimento do MPC e do controle externo pernambucano. Obrigado, Massa. Mas se um foi massa, que venha o grande, Ricardo, o Alexandre. Filho de Dona Sônia, esposa de Tatiana e pai de, para variar, Alexandre e Ricardo. Ricardo e Alexandre são o nome dos filhos de Ricardo e Alexandre. Então, se um foi massa, que venha o grande, Ricardo, o Alexandre. Nosso querido procurador Gilmar Lima falará com mais propriedade sobre Ricardo, mas não posso deixar de expressar a minha alegria ao vê-lo chegar ao comando do MPC pelos próximos 2 anos. Testemunhar Ricardo Alexandre assumir a Procuradoria-Geral, depois de ter sido escolhido de forma unânime pelos seus pares, o que revela, além de mérito, maturidade institucional. Escolha essa referendada pela governadora Raquel Lira, é motivo de muita satisfação para todos nós. Sabendo da sua origem humilde e das suas lutas de vida, lembro a saga dos antigos tropeiros da Borborema, tão bem descrita por Raimundo Asfora e Rosil Cavalcante e imortalizada na voz de Luiz Gonzaga. O campinense Ricardo é mesmo dos grandes. Há mais de 2 décadas, esse tropeiro iniciou sua cavalgada trazendo na mala o amor da família, o exemplo de sua mãe professora, a saudade do pai, a determinação, os livros, os sonhos e a esperança. Atravessou o Açude Velho e o Bodocongó. E depois de algumas estações, chegou em plena aurora às águas acolhedoras do rio Capibaribe. O saldo dessa jornada, um cidadão e servidor público exemplar, um procurador de contas responsável, estudioso e dedicado, e um professor e autor de livros respeitado e reconhecido em todo o Brasil. Uma colheita do bem plantado, meu caro Ricardo, para orgulho de sua família e de nós, seus amigos. Neste ano que marca o bicentenário da Confederação do Equador, e aí, vendo aqui nossa querida Tereza Doeire, que está responsável por uma comissão justamente para celebrar os 200 anos da Confederação do Equador, e uma data marcante que faz parte da história do Brasil, né, e de Pernambuco. Então, neste ano que marca o bicentenário da Confederação do Equador, Pernambuco e Frei Caneca, mais uma vez, agradecem a solidariedade paraibana. João Cabral de Melo Neto agradece a Jacques do Pandeiro. Ao seu Valença, agradece a Genival Lacerda. A propósito, essa irmandade entre Paraíba e Pernambuco, da qual igualmente me vali, remonta à capitania de Itamaracá e à Revolução Pernambucana de 1817, cuja bandeira, talvez poucos saibam desse detalhe, cuja bandeira da Revolução Pernambucana de 17, por algum tempo, contemplou 3 estrelas, simbolizando a união entre esses 2 estados, Pernambuco e Paraíba, e mais o Rio Grande do Norte, para minha alegria, e por onde você também, Ricardo, passou. Saiba que será uma alegria tê-lo ao nosso lado. Você, sem dúvidas, honrará a história do Ministério Público de Contas e a galeria dos ilustres procuradores gerais que o antecederam. Aqui, doutora Eliana, de seu Rodolfo, que não pôde estar aqui hoje por situação de problemas na família, de saúde, doutor Cristiano, doutora Nilda, doutor Gustavo Massa, mas Germana Laureano, meu Deus, e Germana Laureano. Então, Ricardo, você de fato honrará
essa história do MPC, desses grandes e ilustres procuradores gerais que o antecederam e que também, cada qual ao seu modo, fizeram história. Parabéns, meu fraterno abraço e conte conosco. Agradecemos as palavras do presidente, registramos as presenças do prefeito de Lagoa Grande, Vilmar Capelaro, prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, também da secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcante, representando a Secretaria de Educação do Estado, Virgínia Xavier, aqui presente também. Bom, nesse momento iniciaremos a leitura do termo de posse. Aos 2 dias do mês de janeiro de 2024, no gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em sessão especial do Pleno, tomou posse no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, para o qual foi conduzido, mediante ato da Governadora do Estado de Pernambuco, número 7.370, de 28 de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 29 de novembro de 2023, o procurador Ricardo Alexandre de Almeida Santos, o qual satisfez as exigências legais para investidura no cargo. Este termo vai assinado pelo senhor presidente, o conselheiro Valdeci Pascoal e o empossado. Neste momento, convidamos o presidente e conselheiro Valdeci Pascoal, o procurador do Ministério Público de Contas, Ricardo Alexandre, para a assinatura do seu termo de posse. Concluída a assinatura do termo de posse, o Procurador-Geral do biênio 2022-2023, Gustavo Massa, troca de lugar com o Procurador-Geral empossado, Ricardo Alexandre de Almeida Santos. Para saudar o novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, convidamos o Procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Gilmar Lima. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o conselheiro Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Cumprimento também o excelentíssimo meu amigo Dr. Marcos Carvalho, Procurador-Geral de Justiça, também o membro do Legislativo, deputado Joaquim Lira, em nome dos quais eu cumprimento a todos os membros da mesa, que são muitas autoridades, aos prefeitos, vereadores, jornalistas, colegas do Tribunal de Contas e todos aqui presentes nessa relevante ocasião. E digo que me sinto feliz, porque vejo muitos rostos amigáveis, alguns que eu não vejo há um bom tempo, e é bom revê-los. Vejo também o deputado Joãozinho Tenório, meu amigo, colega de banco, de aula, estudamos juntos um curso especificamente. Vi também a deputada Gleide Ângelo e
lembrei-me de uma filmagem, de um vídeo, acho que está no Instagram dela, se eu não me engano, onde ela conta dar a sua narrativa das dificuldades que quando começou, um casamento desfeito, sem dinheiro, ia nas delegacias, vender, se não me engano, era plano ou de dentário ou de saúde, eu não me recordo bem, e conta toda a sua trajetória, toda a sua luta, até chegar onde chegou hoje o excelente deputada. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena essa história de luta e de vitória. E também é muito parecida com a também do nosso professor Ricardo Alexandre. Colocarei alguns pontos determinantes na sua vida, alguns pontos de inflexão, escolhidos a dedos, porque o tempo é curto, eu sei que ninguém gosta de discursos muito longos, mas eu digo o seguinte, que o nosso querido professor Ricardo Alexandre, meu amigo e irmão há 18 anos, ele, filho do senhor Genilson Francisco dos Santos e de dona Sônia Maria de Almeida Santos, oriundo do interior da Paraíba, de uma famosa cidade do interior, famosa porque conta com o segundo maior e melhor São João do Brasil e, quiçá, do mundo. E um dos primeiros pontos que marcaram sua vida foi um drama, porque com cerca de 6 para 7 anos, ele teve a dor da perda do seu pai, o senhor Genilson, vítima de um AVC, aos 33 anos de idade. Isso marcou, evidentemente, toda a sua vida, mas a esse ponto específico retornaremos posteriormente, porque agora eu quero dar um ênfase maior à questão da sua carreira profissional, como ele chegou onde chegou e porque tem o carinho de todos os seus colegas. Aluno muito bom, aluno brilhante, sobressaiu-se nas questões de matemática, de ciências, de física, razão pela qual ele optou inicialmente por fazer um curso técnico de telecomunicações. E cedo teve que deixar a sua casa para ajudar nas finanças, inclusive, da família, como foi ressaltado já pelo presidente Valdeci Pascoal, a família humilde. E inicialmente saiu de Campina Grande, foi para João Pessoa, depois foi para Salvador, trabalhando na Tele Bahia, acho que está em termos de estágio, até que, creio que por concurso público, ingressou na Telergipe, a empresa de telecomunicações estatal de Sergipe. E por que eu conto isso? Porque nesse período de sua vida, houve sim um marco, um ponto de inflexão que mudou bastante. E o que foi? Como técnico de telecomunicações, ele tinha como atividade viajar pelo interior do estado. Ia a cidades mais longínquas e, naquela época, cidades que sequer tinham uma estrutura maior de telefonia, só tinham posto telefônico muitas vezes, ou então pouquíssimas cidades, residências que contavam com telefones. E, alguns meses de trabalho, teve, infelizmente, um grave acidente automobilístico. Numa dessas viagens, ele capotou seriamente, mas quis Deus que ele não perdesse sua vida, mas aquele episódio o marcou, até porque, por conta disso, ele teve que se afastar das atividades, e nada melhor do que, em vez de eu explicar para vocês, eu ler um pequeno trecho que existe, inclusive no Instagram dele, onde ele conta como é que foi esse drama. E aqui eu abro aspas. Depois desse acidente, depois que saiu todo machucado, voltou para Campina Grande, aqui o que ele diz, abro aspas, parecia ser o fim da linha para aquele garoto pobre que saíra do interior da Paraíba para ganhar o mundo, sonhando em voltar para garantir uma vida melhor para sua mãe. Naquele instante, eu voltava desempregado, cheio de cicatrizes e ainda mais dependente da família. Pensei até em pôr fim à minha vida.
Veja o drama que estava passando aquele jovem de 20 anos, isso foi em 95, 20 anos que, ao sair com tantas esperanças, já com uma profissão de ganhar o mundo, ganhar dinheiro, ajudar a família, e agora estava retornando totalmente frustrado e, pelo contrário, dependendo daquela família. Chegou a esse ponto, mas quis o bom senso que não levasse adiante tal desígnio, tal objetivo, e, como bom paraibano, como lutador, como guerreiro, juntou forças e começou a dedicar-se aos estudos, dizendo: eu vou passar em um outro concurso e vou fazer carreira melhor e melhor. E assim foi. Primeiro começou passando os concursos de nível médio, já que na época não contava com curso superior. Teve êxito sempre em grandes colocações. Fez o curso de Direito na Universidade Estadual da Paraíba. E daí continuou passando em vários concursos. Cito apenas alguns aqui. Foi aprovado em diversos concursos, entre eles técnico de Finanças de Controle da Secretaria Federal do Controle Interno, técnico de Finanças de Controle, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, técnico da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal, procurador do Ministério Público de Contas da União, TCU, procurador consultivo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, procurador do Ministério Público do Rio Grande do Norte, onde chegou a exercer por um tempo em Natal, até que deu-nos a graça e a honra de assumir no Ministério Público do Tribunal de Contas de Pernambuco. Durante seu período de estudos, apaixonou-se pelo direito tributário. E como se mostrava um grande comunicador, destacou-se a dar aulas. Era requisitado, dava não apenas aulas, mas palestras sobre direito tributário. E, com o seu desenvolvimento, ele começou a sentir necessidade de ter um material próprio nos seus cursos e começou a escrever um livro. O livro de Direito Tributário, livro este que é um sucesso. Me parece que já está na 18ª edição. E foi quando ele estava a terminar este livro que ele adentrou as hostes do Ministério Público de Contas de Pernambuco. No primeiro ano, ele estava ainda fazendo uma revisão, e aqui eu destaco que o nosso colega, querido amigo Cristiano Pimentel, membro do Ministério Público de Contas, o ajudou na sua revisão final, ajudou bastante na sua revisão final, e o livro foi lançado, e o livro foi um sucesso. Por conta desse livro, por conta das suas aulas, por conta das suas palestras, o professor Ricardo Alexandre de Almeida Santos transformou-se num nome nacional. E isso eu posso dizer com testemunha ocular, porque não poucas vezes, quando nós íamos a um congresso, quando nós íamos a um evento, seja da Ampicom, seja da Atricom, seja de um congresso jurídico, ou mesmo uma reunião de algum tribunal, quantas e quantas vezes eu, ao seu lado, percebia que vinham jovens procurá-lo e diziam: professor Ricardo Alexandre, é um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo porque seu livro me ajudou muito. É um prazer conhecê-lo porque fiz seu curso, assisto às aulas e consegui passar em um concurso. E hoje estou por aqui. Muito obrigado. E nessas ocasiões, sempre, e hoje em dia todo mundo anda com o celular, sempre pediam para fazer uma selfie ou tirar uma foto para mostrar lá aos colegas quando retornassem aos seus locais de trabalho. E confesso, isso aqui ele não sabe. Confesso que, da primeira vez, foi algo não muito agradável para mim. Por quê? Porque chega-se, cercam, às vezes vinham 2, 3, normalmente jovens, menos de 30 anos, cercam, fazem
aquela festa com o professor Ricardo Alexandre, pedem para tirar foto, e uma vez eu, inadvertidamente, distraído, continuei ao lado do professor Ricardo. E o que aconteceu? Naquele momento, olhando para ele, quando olho para quem está com a máquina, sinto aquele momento, aquele impasse, aquele momento em que não precisa dizer nada, mas está dizendo, doutor, saia daí, suma, desapareça. Afinal de contas, o mestre estava lá, era o professor Ricardo Alexandre. Mas isso só aconteceu uma vez porque eu aprendi qual é a minha posição nessas ocasiões. Mas eu não quero ficar só nisso. Eu quero falar para vocês o que ele me disse em uma das ocasiões. Ele me disse, Gilmar, é muito bom ter um livro que vende bem, que é respeitado. É muito bom ser requisitado para dar aulas, para dar cursos, porque eu gosto muito de dar aulas. É muito bom ser remunerado por isso. Mas uma coisa eu digo, esses momentos concretos, em que eu vejo que ajudei uma pessoa a conseguir uma carreira, a realizar um sonho, esses momentos, Gilmar, não têm preço. Esses momentos é que fazem que eu me sinta bem, que eu me sinta útil nessa vida. E, mais ainda, além da realização do sonho daquela pessoa, eu sei que por trás daquele que passou, há toda uma família que vai ser beneficiada pelo aquele sucesso. E isso me fez, naquele momento, refletir, parar, pensar e dizer para mim mesmo, este é um vocacionado, este é um professor, de fato, este é um mestre. Com este eu tenho muito que aprender. Eis então aqui o nosso professor Ricardo Alexandre, nesse episódio que se passou, e tenho certeza que não veio do nada, mas veio da origem, inclusive, da sua mãe, Dona Sônia, educadora de longas datas, de muitos anos, como professora, tanto municipal como do Estado. Depois do lançamento desse livro, ele lançou um Direito Tributário, lançou também um outro livro, que já está, me parece, na 5ª edição, de Direito Administrativo. E quando conheci Ricardo, há cerca de 18 anos, quando ele entrou no Tribunal de Contas, logo tivemos uma aproximação, até porque tínhamos o mesmo amor pelo direito tributário, uma vez que eu tinha vindo das hostes dos quadros da Auditoria Fiscal do Estado e do município do Recife. E foi fácil essa aproximação, e passamos por diversos episódios, diversos momentos juntos, que infelizmente, pelo limitado do tempo, que me avisaram que não posso me prolongar bastante, eu vou ter que pular, mas digo a vocês, meus amigos, que o doutor Ricardo, apesar de todo ano ter que atualizar seu livro, 18ª edição, todo ano ter que se atualizar seu livro de Direito Administrativo, mesmo assim, ainda não descuida das suas atividades junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Só para ter conhecimento, verifiquei já no relatório da auditoria desse ano, do ano relativo aos anos, ao exercício passado, que o gabinete do professor Ricardo Alexandre atingiu todas as metas previstas na Corregedoria. E também foi o que mais análise de processos fez, liberou para julgamento. Foi o mais produtivo, apesar de todas essas outras atividades, apesar de continuar ainda dando as suas aulas. E todos aqui, os advogados que aqui estão, sabem que ele, com hora marcada ou não, sempre os recebe, sempre é franco, sempre é sincero com os seus posicionamentos, é harmônico com os seus posicionamentos anteriores. E eu não seria
justo com vocês e com o próprio professor Ricardo Alexandre se ficasse apenas na questão do profissional. Não, porque a questão transcende muito mais do que isso. Porque nas vezes em que nós, na hora do cafezinho, por exemplo, ou na hora depois de discutir um determinado tema, um processo polêmico, tínhamos um tempinho para conversar, não posso deixar de mencionar as vezes em que ele expressava a saudade da sua terra, a saudade da sua família, a saudade dos seus amigos de infância, revelando ser um verdadeiro homem de família com as suas raízes ainda na Paraíba. Em certa ocasião, conversando com a sua esposa, Tatiane, ele me dizia: olha, Gilmar, toda vez que nós vamos a Campina Grande, mesmo assim, ele faz questão de passar no antigo bairro onde ele morava, de passar na vizinhança, porque ele traz boas recordações. Inclusive fala, isso aí fica, digamos que não acreditei muito. Ele dizia que jogava bola com Marcelinho Paraíba e que era melhor do que Marcelinho Paraíba. Chegou até a seleção no Brasil. Este fica um pouco menos, Ricardo, menos. Mas ele conta, não estava lá, quem sabe fosse assim. E muitas vezes ele comentava, às vezes ficava com um olhar reflexivo, e comentava da distância e do carinho que ele tinha pela sua irmã, Jaqueline, porque aqui o retorno ao ponto. Quando seu pai morreu, ele só tinha 6 para 7 anos, o pai tinha 33 anos, deixou a dona Sônia como viúva, com apenas 26 anos e 2 crianças para cuidar. O Ricardo Alexandre, que diz que a família chama de Alexandre, não Ricardo Alexandre, e Jaqueline. E ele, ao longo das nossas conversas, falava das preocupações com Jaqueline, às vezes quando ela estava administrando um empreendimento, e as dificuldades que todo empresário, todo quem lida com o direito privado, com os negócios, enfrenta, e ele sem poder ajudar tanto porque estava longe. Ou então com o Júnior, seu irmão mais novo, fruto do segundo casamento de Dona Sônia, a uma distância de mais ou menos 15 anos, e que certa vez surpreendeu a todos da família ao comunicar que havia passado no concurso de agente penitenciário. E isso gerou, não apenas na sua mãe, a sensação de medo, de risco, mas também no próprio Ricardo, que um determinado tempo, acredito até por conta dessa distância de 15 anos, simbolizava, tinha um pouco de uma relação quase que paternal, a figura do pai, tendo em vista que ele era muito mais velho do que o Júnior. E sua mãe, quando falava, aí sim, aí eu tenho que dizer a vocês que realmente era tocante. Por quê? Porque não era apenas o amor chamado amor filial, o amor que é natural, que surja de um filho para com a mãe. Mas era muito mais do que isso, era o amor filial, o respeito e a grande admiração, porque ele lembrava da sua infância e sua adolescência e via, a luta que ela passou, quando tinha que, para poder, morava em casa alugada, havia uma mercearia que não era tão rentável, adquirida pouco tempo antes do pai morrer, e para que pudesse fazer frente às despesas do lar, a senhora Sônia tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite ensinando, e mesmo assim decidiu, que ela não tinha ainda o curso de pedagogia, voltar a estudar e fazer o curso superior de pedagogia. Teve que vender a mercearia, cujo pai dela, o avô de Ricardo, ajudava, porque ela não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vendeu para poder dedicar-se à pedagogia e depois passou no concurso de professora do Estado e, mesmo assim, trabalhava todos os turnos para poder ter a renda e sustentar aquela família. E conta que, muitas vezes,
preocupada, porque sabia do seu dever de mãe, dever de criação para criar cidadãos honestos, íntegros. Contava que muitas vezes, na mercearia, pegava o Ricardinho, da época Ricardinho, ficava em cima do balcão, atendia um cliente. Quando o cliente saía, ela ia lá com ele, vamos fazer as lições. Vamos fazer agora as tarefas da escola. E isso era o constante, porque sabia da importância de tal atividade. E também não foram só momentos assim, houve também momentos que doeram no coração, e aqui eu conto um deles. Havia, perto da casa deles, um pé de castanhola. E Ricardo, na faixa dos 10 anos, como todo menino cheio de energia, costumava jogar pedra para derrubar aquelas castanholas. E a sua mãe dizia, não faça isso, pode machucar alguém, pode machucar algum carro que esteja passando, ou coisa parecida. Mas Ricardo, como imaginam, não era muito de acreditar nessas consequências. Pois bem, certo dia, a dona Sônia, a professora Sônia, estava em sala de aula quando chegou um homem irritado, brabo. A senhora é a dona Sônia? Sim. Seu filho Ricardo me disse que eu encontrava aqui. E ele jogou uma pedra e quebrou o para-brisa do meu carro. A senhora tem que pagar. Dona Sônia compreendeu a situação e disse, não, pode ficar tranquilo, eu irei pagar. E o contexto? Era o mês de aniversário do nosso professor Ricardo Alexandre, abril. E ela disse, eu tenho que dar uma lição ao professor Ricardo, ao Ricardinho. E o que aconteceu? No seu aniversário, não teve passeio no shopping, não teve presentes embalados, não teve toda aquela festividade esperada, mas teve uma nota fiscal mostrando o preço, quanto custou aquela desobediência, quanto custou aquele conserto. E ela me disse, olha, Gilmar, doeu. Porque eu sabia como um dia de aniversário é importante, é especial. Mas eu sabia também que eu tinha que dar aquela lição, porque eu tinha a obrigação de bem criar os meus filhos. É bem verdade que dias depois de passar o aniversário, ela ainda não foi tão dura, tão fria, saiu com ele, foi a um passeio, foi ao shopping, comprou um presente, sem dizer que era presente de aniversário. Porque o presente de aniversário tinha sido da nota fiscal, daquele prejuízo, para que ensinasse a questão da causa e efeito, para ensinar que as pessoas, independente da idade, têm que ter a responsabilidade, assumir as consequências. E aí veja-se o exemplo, esse pequeno exemplo da importância da atuação na criação dos seus filhos. E aqui eu digo de público, professora Sônia, fique tranquila, a senhora cumpriu o seu dever de mãe, cumpriu realmente, e hoje nós temos seus 3 filhos, são honrados, seus 3 filhos são verdadeiros cidadãos brasileiros. Mas também ele me falava sobre um outro momento muito importante na vida dele. Foi quando começou a ter sucesso, ser bem remunerado, ele disse, vou dar um grande presente para minha mãe. E era um bairro pobre que ele morava, acho que era o bairro José Pinheiro, se não me engano, lá de Campina Grande, e ele resolveu comprar uma casa. Não uma casa, uma casa. Uma verdadeira casa, num bairro nobre, acho que 6 quartos, de esquina. E disse que foi um dos dias mais felizes da vida dele,
quando ele pôde dizer: mãe, essa casa é sua, pode ir para lá, vamos mudar para lá, fique lá, que essa casa é sua. E esse foi um dos grandes momentos da vida dele, porque ele comprou essa casa antes mesmo de comprar qualquer coisa para ele. Mas ele tinha isso, e a um determinado ponto que mostra a relevância disso também, é que quando eu conheci Ricardo, uma das coisas, essa aproximação de amizade, uma das coisas que me marcou foi que ele tinha um grande senso de urgência, um sentimento de urgência enorme. Por quê? Como perdeu o pai novo, não sei porquê, mas ele acreditava piamente de que também iria morrer cedo. Acreditava piamente que não iria passar da idade do pai dele, 33 anos. E disse para si mesmo: tudo que eu ganhar, tudo que eu receber, eu vou gastar. E assim o fez. Melhores restaurantes, carros, viagens. Eu não vou falar mulheres, que não, ele não me disse isso não. Mas aproveitou bastante enquanto não recebia a visita da dama negra com o seu cajado, não, com o seu machado não, com a foice. Enquanto não recebia essa visita, ele esperava. Só que passaram os anos, passados os 33 anos, veio o bom senso, acho que vou viver um pouco mais. E aí foi quando começou a guardar algo, e dessas reservas foi que fez essa compra dessa casa. Então, é este homem, um homem de família, que é tão ligado aos seus familiares e seus amigos de infância, com as suas raízes na Paraíba, em Campina Grande especificamente. E, atualmente, quem esteve presente no gabinete da presidência na semana passada, onde houve uma passagem formal da presidência do Tribunal Ranilson Ramos, passado para o conselheiro Ricardo Rios, Valdeci Pascoal. Teve, naquele momento, ele teve a oportunidade de fazer um breve pronunciamento, e lá, quebrando o protocolo, empolgado, abriu um parênteses e disse: eu quero deixar claro aqui o quanto eu amo a minha esposa, Tatiane, que está aqui presente também. Porque ele dizia: ela me traz paz de espírito, ela é mãe do meu segundo filho, e cuida como se mãe fosse o meu primeiro, Ricardo, e o segundo, Alexandre. Ela é a que me faz ter vontade de voltar para casa, coisa que no passado eu não tinha. E hoje eu tenho um prazer em voltar para casa, graças a ela. Então veja-se, senhores, senhoras, este homem que nós estamos aqui hoje prestigiando a sua posse solene de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, meu amigo e irmão Ricardo Alexandre. Eu creio que ultrapassei muito meu tempo, mas eu não posso deixar de falar também, desejar votos. E me permitam um plágio. Tem um slogan de Barack Obama que eu acho maravilhoso, que é Yes, we can. E me permitam esse plágio para dizer ao meu querido professor Ricardo Alexandre, hoje procurador-geral: sim, nós podemos, professor Ricardo Alexandre, sob a sua liderança, continuar com o crescimento do Ministério Público de Contas, continuar com o crescimento iniciado pela nossa decana Eliana Lapenda, tanto lutou no começo, houve continuidade, doutor Liceu, Nilda, Cristiano Pimentel, Germana, e agora o último foi o Gustavo Massa. Porque, como nós dizemos nas nossas reuniões de colegiado, se o Ministério Público cresce, o Tribunal de Contas também cresce.
E vice-versa. Se o Tribunal de Contas cresce, o Ministério Público também cresce, porque somos irmãos siameses e, com certeza, temos o mesmo objetivo de servir à sociedade e queremos crescer juntos, em plena parceria. Sim, senhor, sim, professor Ricardo Alexandre, sob a sua direção, nós podemos aprofundar as nossas relações institucionais, seja a nível interno, com os auditores e os engenheiros, de cujo trabalho nós dependemos totalmente, porque quanto melhor o trabalho de campo, mais fácil fica a análise dos nossos pareceres, a análise dos conselheiros, para fazer um julgamento que aplique a justiça ao caso concreto. E em nível externo, vamos continuar a firmar parcerias com os nossos co-irmãos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, os colegas do TCU, colegas da Polícia Civil, porque nós temos uma experiência muito exitosa da questão da atuação junto à Rede de Controle de Gestão Pública, o antigo FOCO, em que muitas coisas se resolvem de modo informal, sem toda aquela burocracia, e tem sido exitoso, e a continuidade desse trabalho, com certeza, agradecerá a todas as instituições parceiras. E aqui eu gostaria também de destacar que é importante nós aproveitarmos a onda agora da inteligência artificial. Temos viajado por esse Brasil e vemos que é algo que está sendo dinamizado drasticamente em outros tribunais e que esse nosso Tribunal de Contas está começando um pouquinho de atraso, mas já falei com o conselheiro presidente, vamos correr atrás e fazer isso rapidamente, porque é importantíssimo utilizarmos a inteligência artificial. Sim, senhor Procurador-Geral, sob a sua coordenação, vamos continuar a nossa luta nacional pela autonomia administrativa e financeira, para que haja o fortalecimento do MPC, porque não se admite o Ministério Público, com todo o seu potencial, se não tiver essa autonomia administrativa e financeira, razão pela qual estamos acompanhando a PEC, que existe no Congresso, e algumas ações que tramitam no STF. Por que digo isso? Porque, infelizmente, nem tudo são flores, e nós temos visto que, em alguns estados, há uma certa incompreensão do que seja o real papel do Ministério Público de Contas. Recentemente, e eu lamento profundamente, porque agora mesmo, falando da Paraíba, e eu tenho que citar a Paraíba como exemplo negativo. Recentemente, o presidente daquela casa, são informações que ainda são oficiosas, mas chegou ao nosso grupo, que está tentando limitar a atuação dos membros do Ministério Público daquela casa, limitando o direito de representação, dizendo que tem que passar pelo conselho, pelo o relator, a requisição de informações tem que passar pelo relator, a representação para outros órgãos tem que ter autorização do Ministério Público, e isto já aconteceu em outros estados, como Ceará, Goiás, Paraná, Alagoas. Nós judicializamos e toda vez ganhamos, em nível estadual. Mas, infelizmente, e a maioria do Nordeste, ainda existem pessoas isoladas, é verdade, que tentam, não entendem o papel do Ministério Público de Contas e tentam limitar a sua atuação. E eu quero aqui deixar bem claro, esse problema não existe no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Nós temos uma excelente relação com o Conselho. Me lembro na primeira passagem do conselheiro Pascoal, na presidência, em que ele, já naquele momento, ajudou a estruturação dos nossos gabinetes, mas as demandas foram crescendo, as necessidades foram maiores, estávamos já defasados, e o conselheiro Ranilson Ramos tem toda a minha admiração, porque compreendeu a nossa situação e deu praticamente todas as condições para que pudéssemos exercer nossas funções. Não apenas como pareceristas, mas
também nas representações, na apreciação das notícias de fato, nas denúncias que aumentaram muito. Praticamente toda semana eu recebo uma denúncia, às vezes anônima, às vezes identificada, às vezes com documentação, às vezes sem documentação, e isso eu quero fazer justiça. Iniciou-se já da gestão do Procurador-Geral Cristiano Pimentel, que começou a abrir o Ministério Público para as mídias sociais e facilitando o acesso do cidadão aos membros do Ministério Público, e que foi grandemente dinamizada na gestão da minha querida amiga Germana Laureano. Então, senhores presidentes, senhores demais membros da mesa, senhor professor Ricardo Alexandre, eu quero apenas encerrar. Já ultrapassei meu tempo bastante. Encerrar desejando saúde, paz e muita sabedoria. E aproveitando a informalidade, eu gostaria de dizer que a sabedoria na dosagem certa, não tanto quanto recebeu Salomão, que naquela época foi o homem mais sábio do seu tempo, porque por conta de tanta sapiência, ou talvez, apesar de tanta sapiência, ele teve 1000 mulheres. E pode ser que a sua amada companheira não vá apreciar ou gostar de tanta sabedoria. A razão, senhor presidente, conselheiro, procurador-geral, sucesso e muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do procurador Gilmar Lima. Nesse momento, senhoras e senhores, ouviremos o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre de Almeida Santos, para o biênio 2024-2025. Bem, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, muito me honram, mas pedir licença para cumprimentar a todos na pessoa do presidente dessa corte, presidente Valdeci Pascoal. Pascoal, para mim, é uma pessoa chave na minha carreira como servidor público. Em 2005, eu exerci o cargo de procurador do Ministério Público de Contas lá do estado do Rio Grande do Norte, quando fui nomeado para o cargo em que estou hoje, procurador do Ministério Público de Contas do estado de Pernambuco. E aí fiquei naquela situação complicada, né? Não apenas comparando instituições, mas comparando o futuro, né? Eu, como citado pelo procurador Gilmar, do estado da Paraíba, entre os dois estados, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pernambuco ou Rio Grande do Norte, Natal ou Recife. E resolvi ligar para o conselheiro Valdeci Pascoal, porque eu me sentia íntimo do professor Valdeci Pascoal. Professor Valdeci Pascoal, porque ele também era professor, na época estudávamos aulas no Biro Jurídico, né? Mas a intimidade que eu sentia é aquela intimidade do leitor do livro. Quando a gente lê um livro, admira o autor, a gente às vezes acha até que está conversando com ele, né? Aquela subvocalização, você está lendo, escutando aquela voz, para mim era Pascoal. Essa sensação que eu tenho muito clara quando algum, por exemplo, servidor do TCE chega para mim e diz: Ricardo, não chama doutor Ricardo, eu gosto que chame de Ricardo, porque eu já sei que tem aquela intimidade de que eu fui professor. Então, eu já senti essa intimidade e liguei para Valdeci Pascoal. Ele me fez uma comparação entre as instituições e me fez decidir pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E naquele momento, Pascoal, sem perceber, me deu o que talvez seja o maior presente que eu recebi na minha vida profissional. Acho que você não percebeu. Que foi o povo pernambucano, que mudou minha história. Pelo seguinte, o povo pernambucano é um povo orgulhoso, tudo é o melhor, tudo é o maior. O prefeito João Campos tem uma peça publicitária no ar belíssima, que me arrepia, né, do pernambucano dizendo: eu sou o maior carnaval em linha reta do país. E o pernambucano, ele abraça também quem é de fora e se incorpora a essa cultura. Nós aqui paraibanos, né, nós falamos bastante do nosso Ariano Suassuna, mas vai falar nosso Ariano Suassuna na frente de um pernambucano.
vai dar briga para ver de onde é realmente Ariano Suassuna, quais são suas raízes. O pernambucano, esse orgulho, essa força, me contaminou. Eu lembro de um evento, uma coisa que aconteceu algumas vezes, né? Na época, eu professor de curso preparatório para concurso, começaram a surgir os cursos telepresenciais, as grandes estrelas do país ministrando aula via satélite, e eu dizia, nós não vamos mais ter alunos aqui, os cursos vão quebrar. E conversando com alguns alunos pernambucanos, eles diziam o seguinte, eu não quero assistir aula nesse curso, para quê? Se eu tenho administrativo constitucional com o professor Manuel Errar, eu tenho processo civil com Léo Cunha, com Mozart, e tenho você, Ricardo Alexandre, como tributário. Para que eu preciso de professor de outro lugar? E aí eu lembrei o que o Gilmar falou, dá aquele fogo dentro da gente, tipo, yes, we can. Eu decidi naquele momento, eu vou ser o maior professor de direito tributário, pelo menos em linha reta, desse país. Os colegas aqui paraibanos podem não entender a piada do em linha reta, depois explicam a piada interna aqui de Pernambuco. Né? Mas decidi aquilo ali, vou ser. E hoje em dia, mesmo não negando minha origem paraibana, como bem ressaltada pelo procurador Gilmar, eu digo, eu também sou pernambucano. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou Pernambuco, sou Leão do Norte também. Muito obrigado ao povo pernambucano que acendeu essa chama dentro de mim, dizendo, eu posso, eu vou conseguir. Agradeço demais a cada um de vocês pernambucanos. Bem, mas eu também quero fazer algumas saudações pessoais aqui, a pessoas que contribuíram com a minha história, inclusive essa história de professor. Eu fiz muita questão de que estivesse presente aqui o professor Manuel Errar, professor de todos nós, a grande referência como professor. O professor Manuel Errar é um caso raro, não conheço outro, que é capaz de ministrar uma aula sobre qualquer ramo do direito, com uma profundidade gigantesca, com todas as nuances doutrinárias e jurisprudenciais. O Tiago Errar, seu filho, ele dizia assim, ele mesmo falava, pai, é impressionante. Ele ia dar aula de constitucional, de administrativo, e de repente alguém chega e diz, olha, o professor de direito empresarial faltou. Aí ele dizia, a aula é sobre o quê? Títulos de crédito. Eu vou dar uma lida aqui e vou dar uma aula. Ele dava uma lida, e não é possível que ele dê uma lida para chegar com esse grau de profundidade. Sempre foi minha referência. Quando eu queria saber o que era relevante, eu não prestava uma aula, a consulta era o professor Manuel Errar. Muito obrigado, professor Manuel Errar, por ter sido essa inspiração para mim, certo? Também, falando desses cursos preparatórios para concurso, eu quero também agradecer duas pessoas aqui. Patrícia Arouxa, quando eu passo na frente do IDAGE, né, daquele prédio em que funcionava o IDAGE, eu tenho um vínculo afetivo com aquilo. Né? Patrícia Arouxa é uma grande administradora que fez o IDAGE crescer, sempre vendo novas ideias, sempre disposta a melhorar a atividade de ministrar aulas para as pessoas. Inclusive, de tão empreendedora, largou isso aí, agora está na área de nutrição também, com muito sucesso. E o meu professor pessoal, Inácio Feitosa. Né? Não esqueço o Inácio Feitosa do Biro Jurídico, que foi o que me deu, na época do Biro Jurídico, que me deu a primeira oportunidade como professor. Cheguei aqui, já dava aula em Campina Grande, fiquei procurando uma escola para dar aula, ninguém me aceitava. Eu fui a um curso chamado Curso Nobre, não sei nem se existe. Quando me perguntaram, você dá aula de quê? Eu disse, constitucional administrativo. O cara riu na minha cara e disse, é a matéria que o dono do curso dá aula. Não vem para cá. Aí eu saio de lá triste, meditabundo, aminubilado, com palavras feias, né? Meio abichornado. E passo à frente do Biro Jurídico e minha então namorada diz, por que você não tenta o Biro Jurídico? Eu disse, nem o nobre me quer, com todo respeito. Por que o Biro Jurídico, o maior de todos, vai querer? Ela, vai lá. O não você já tem. E fui entrevistado por Inácio Feitosa e Edivaldo Ferreira, que me contrataram para a escola, e aí eu decolei graças a eles. Obrigado, Inácio, por estar aqui presente. Obrigado, Inácio, pela essa primeira oportunidade. Obrigado mesmo. Bem, além disso, eu queria citar algumas referências dentro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O conselheiro Diceu Rodolfo, que não pôde estar aqui presente, era o procurador-geral à época em que ingressei no cargo, me recebeu de braços abertos e foi um verdadeiro conselheiro, um conselheiro quanto à atuação profissional, um conselheiro também até para assuntos pessoais. Quantas vezes eu me peguei discutindo com o Diceu o sexo dos anjos, né? Discutindo sobre a vida. Maravilhoso, Diceu Rodolfo, registro, quero refazer o registro mesmo sem a presença dele. E a conselheira Tereza Dueire. Né? Tereza Dueire, eu disse ao Rodolfo, poderia confirmar isso, que a primeira vez que eu conversei com a doutora Tereza Dueire foi num encontro lá em Gravatar,
E eu saí encantado, eu disse para a Disseu, eu gosto dessa mulher de graça. Ela é um exemplo de força, de fibra, a fibra que eu gostaria de ter. Né? Uma força gigantesca. Minha admiração profunda pela conselheira Tereza Dueiro, que eu quero aqui também deixar registrado. Né? Também de grande importância na minha formação profissional. E eu quero chegar, claro, aos nossos queridos procuradores gerais, os que me antecederam, falar de uma verdadeira constelação de procuradores, né? Ou, se fosse no Real Madrid, eu diria os galácticos, né? Procuradores excepcionais. Falar primeiro da doutora Eliana. Eu acho que em cada Ministério Público de Contas nesse país nós deveríamos ter um busto de doutora Eliana. Ela é importante não só para o Ministério Público de Contas de Pernambuco, nacionalmente ela é reconhecida como uma grande lutadora por nossa independência, autonomia. Ela fez esse Ministério Público de Contas existir. E eu quero um aplauso. Agora eu vou pedir para a doutora Eliana Lapenda, grande procuradora-geral. Né? Doutor Cristiano, que abriu o Ministério Público de Contas para a sociedade, né? Com o seu contato com a imprensa, fazendo com que a gente fosse mais conhecido. A gente chegava em algum local e dizia, Ministério Público, a gente usava a expressão junto ao Tribunal de Contas, o carteiro chegava lá achando que era uma empresa do lado, a Compesa, né, entregar a carteira na Compesa, junto ao Tribunal de Contas é a Compesa, o que é isso, né? E essa divulgação que o Cristiano deu na internet, contato com a empresa, muito importante para a gente, Cristiano, a gente deve também isso a você. Doutora Nilda, sempre uma leoa, batalhando por nossas prerrogativas, batalhando pelos nossos direitos, com isonomia com o Conselho. Eu viajei para Brasília com a doutora Nilda, quando ela foi procuradora-geral, para defender a vaga do nosso Conselho, do procurador do Ministério Público de Contas, dentro do Conselho Tribunal de Contas. Então, doutora Nilda, muitas conquistas nós devemos à senhora. Muito obrigado também. E chegando a Dr. Gustavo Massa, com a grande administração que teve recentemente, né, a administração em que cada procurador anteriormente fazia as coisas da maneira que bem entendia. Massa, com sua cabeça militar de organização, de precisão, trouxe para a gente uma organização que a gente nunca teve. E eu quero ressaltar aqui, com muito carinho, a procuradora Germana Laureano. Germana Laureano, ela conduziu esse tribunal, esse Ministério Público, na época mais complexa que nós poderíamos ter, que foi a época da pandemia. Né? Uma época em que, eu costumo dizer que quando a gente está numa sessão do tribunal, um vendo o outro, alguma palavra que sai um pouquinho diferente, a gente olha com aquele olhar tenro, aquele olhar quente, né? Dizendo, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem, né? A gente se resolve e a coisa se resolve dessa forma. Naquela época nós estávamos estressados, trancados dentro de casa. E a doutora Germana soube com pulso conduzir essa instituição, né? Conduzir essa instituição sem abrir mão de nenhuma prerrogativa. Várias representações de gigantesca importância foram protocolizadas pela doutora Germana. Doutora Germana, meus parabéns. Obrigado por ter feito esse Ministério Público de Contas. E aí eu lembro que dessas pequenas rusgas, né, veio depois na presidência um grande homem, o Ranilson Ramos, que nos ajudou a pacificar o Tribunal de Contas. Eu lembro até, eu achei até engraçado quando o Pascoal, no seu discurso de posse, falou da metáfora de estar sobre os ombros de um gigante. Dr. Ranilson Ramos, todo serelepe, pimpão, baixinho, sendo chamado de gigante alegre, mas realmente um gigante porque um grande homem de uma carreira pública sem nenhuma mancha, carreira pública imaculada, que soube valorizar o Ministério Público de Contas, que trouxe harmonia e isonomia para o Ministério Público de Contas e fez com que a coisa, todas as ruas que existissem foram pacificadas e a gente vive hoje no Conselho, no Ministério Público, um ambiente excepcional, muito graças a esse homem. Muito obrigado, conselheiro Ranilson Ramos, pela presidência excepcional. Então, chega um momento em que Ricardo Alexandre assume o Ministério Público de Contas, né? Chegamos a mim depois dessa constelação, como eu acabei de citar. E como também citado pelo professor Valdeci Pascoal, me permite chamar de professor, porque quando me chama assim, é o maior carinho que pode ter comigo, não é nada de doutor, de excelência, é professor, eu gosto pra caramba. Então, como falou o Valdeci Pascoal, nós estamos num momento de uma verdadeira crise institucional. Eu cresci numa época, no finzinho da ditadura, eu era pequeno, bem pequenininho mesmo, tá? Não vamos colocar, já era grande não. No finzinho da ditadura, eu era pequenininho. Então eu cresci já sob um regime democrático.
A democracia, para mim, era do mundo do ser, não era nem do dever ser, usando a ideia do Kelsen. Era quase que uma lei natural. Nós somos um Estado democrático de direito. Era como se fosse uma quarta, quinta, sexta lei de Newton. Né? É assim. Os poderes são harmônicos. É assim que tem que funcionar. Nunca imaginei chegar um momento em que eu já vi pessoas defender que seria melhor uma ditadura para defender a liberdade. Eu nunca imaginei uma frase dessa, mas cheguei a escutar. E aqui, quando eu falo dessa questão referente à harmonia entre os poderes, eu queria aproveitar para fazer já a primeira saudação aqui à minha mãe, lembrar que quando a gente fala em harmonia entre os poderes, fala desse institucionalismo. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com minha mãe recentemente para Brasília. Né? Eu tenho essa mania que muitos acham estranha, de querer viajar sozinho com a mamãe. Né? Eu sigo a ideia do Ariano Suassuna também. O Ariano Suassuna diz que que é falta de educação falar mal dos outros pela frente. Né? O que custa a gente esperar a pessoa sair para falar mal por trás? Então a gente vai falar da família, né, mãe? Falar de vocês. Né? Então a gente estava lá em Brasília e num dos dias, isso é brincadeira, não fala mal de ninguém não, né? Num dos dias, eu resolvi ser o guia turístico de mamãe em Brasília. E a gente caminhando lá pela esplanada dos ministérios, eu disse, olha, tá vendo esses prédios aí, esses esverdeados? São os ministérios. O núcleo pulsante da administração pública federal. E eu digo, olha, eles estão todos alinhados. Que beleza. Sabe qual é aquele prédio ali? Ela, sei, aquele é a catedral. Veja, parece estar fora. Está numa praça fora. E tem que estar, porque não pode haver alinhamento entre Estado e Igreja. A simbologia em Brasília. E saia caminhando. Será que eu estou dentro de uma ilusão, uma realidade paralela? Lembrando das várias decisões estatais que estão sendo tomadas recentemente com base em religião, várias propostas que agridem o Estado laico brasileiro. Comecei a ficar na dúvida com relação às minhas certezas, como disse, com relação aos meus pontos, retas e círculos. Continuei a caminhada até chegar na esplanada dos ministérios, até chegar na Praça dos Três Poderes. E mostrando para minha mãe, veja só, forma um triângulo equilátero, ângulos e lados congruentes, para mostrar a harmonia. Os poderes são harmônicos, não há qualquer diferença entre esses lados. A harmonia está aqui presente. Mas eu ficava pensando no que vem acontecendo recentemente. O Montesquieu, quando falou da separação dos poderes, ele começa alegando que todo homem que detém o poder tende a dele abusar. É absolutamente necessário um mecanismo que evite esse abuso. E qual seria o mecanismo que evite esse abuso? Aí todo mundo que leu alguma coisa de direito sabe. O professor Manuel Erras sempre falou disso, da teoria dos checks and balances. É necessário que haja um outro poder autônomo, não subordinado àquele primeiro, para que esse poder controle os eventuais abusos ou tendências de abuso daquele outro. É assim que tem que funcionar. Não adianta a Constituição dizer apenas ninguém será preso, salvo em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, se um policial vê um cidadão preto andando sozinho à noite, acha que é estranho e prende para averiguação. Averiguar o quê? Não, porque o cara é preto, está andando sozinho à noite, então tem que averiguar alguma coisa. O que se faz nesse caso? Pode a Constituição criar um habeas corpus, mas se o habeas corpus for julgado pelo chefe daquele policial, se for julgado o ato do policial civil pelo delegado, ou pelo secretário de Defesa Social, bem, pode ser até que seja uma pessoa independente, que possa corrigir aquele ato, mas não parece que é uma coisa correta, porque está dentro da mesma estrutura. É como a mulher de César tem que ser honesta e parecer honesto. Então você tem um órgão independente, o judiciário, que vai analisar aquele habeas corpus e colocar aquela pessoa em liberdade. Temos audiência de custódia, tão criticada, então tem que haver esse mecanismo. Ah, o legislativo edita leis, e se ele abusa da Constituição? O presidente da República veta a lei que foi editada. E se é o presidente que está abusando, querendo vetar, dizendo que é inconstitucional sem ser? O Congresso derruba o veto. Mas se era inconstitucional mesmo, a ação direta de inconstitucionalidade, tudo parece perfeito. Mas será que funciona assim mesmo? Será que isso é o suficiente para garantir a democracia, garantir direitos e garantias individuais? Será que é suficiente mesmo? E se acontecer, por exemplo, de um determinado governo não ser muito amado pelo parlamento, e aí, agressão à lei orçamentária é crime de responsabilidade. Pega qualquer coisinha lá, diz que é um crime de responsabilidade, declara o impeachment. Será que isso está dentro da lógica de um sistema democrático? E se, por exemplo,
o presidente da República resolve vetar tudo que o Congresso faz. E o Congresso derruba o veto, o presidente da República bota um PGR lá para a ajuização de anticonstitucionalidade e, com acordo com o Judiciário, derruba tudo. E se o parlamento se recusa a financiar o executivo? Veja lá nos Estados Unidos, quando acaba aquele teto de gastos, simplesmente o governo para, servidores públicos voltam para casa e acabou. Então, se o poder ele é exercido dentro dos limites constitucionais, pelo menos limites formais, mas jogando duro, e eu digo esse jogando duro, lembrando o livro Como as Democracias Morrem, em que 2 professores lá de Harvard falam do Constitutional Hardball. O jogar duro é usar suas competências no limite para agredir os demais poderes. Se isso acontece, como resolver? Como evitar que caiamos num sistema ditatorial, por exemplo? A Constituição americana é reconhecida como uma bela peça elaborada pelo ser humano para garantir a democracia. Essa Constituição foi praticamente copiada por vários dos países latino-americanos e em todos aconteceu algum tipo de golpe depois. Em todos. Então ela não era o suficiente, porque existe o tal do hardball game, certo? Isso acontece e a solução para isso, que é apontada no mesmo livro, que ele chama de grades de proteção da democracia, passa essencialmente por 2 pontos. O primeiro desses pontos é a tolerância mútua. Tem que haver tolerância mútua. Um lado tem que admitir o direito do outro lado de existir, defender suas ideias e, se ganhar, governar. Há um acordo, por exemplo, nos Estados Unidos, que chegou a ser descumprido no final do governo Trump, de que se o presidente da República ele indica um presidente para a Suprema Corte, só vai haver rejeição exclusivamente se o cara não cumpre os requisitos. Não há rejeição por motivo ideológico, faz parte das regras não escritas. As regras não escritas são fundamentais para que a democracia funcione, não só aquelas que estão escritas na Constituição Federal. Meu irmão Júnior está por aqui. A gente jogava muita bola, batia uma pelada lá no campo do Santos, né? Não sei se quem já jogou futebol pelada mesmo. Existem algumas regras não escritas. Não tem árbitro. Como é que se marca uma falta numa pelada? O cara, opa, parou. Parou. Né? E aí para. E aí, se o sujeito começar a abusar dessa prerrogativa para destruir um ataque do outro, vai dar confusão. Cada pelada tem sua regra escrita. Tem a pelada lá no campo do Milan, não era o San Siro não, tá? Nem o Giuseppe Meazza. Tinha um campo de pelada lá perto que a gente sabia. A regra é, só tem falta se houver sangue ou fratura. Né? É uma regra não escrita. Essa regra tinha que ser observada cuidadosamente. Então, a democracia tem regras não escritas para evitar esse jogo duro constitucional. Hoje em dia, a gente está perdendo a noção do que é a boa política. Um lado entende o outro como absolutamente inimigo. As pessoas vão para o debate público com ideias fixas, dizendo, eu vou lá para convencer que ele está errado, sem nenhuma possibilidade de abrir mão de qualquer dos meus pontos. Não se faz mais aquilo que a gente diz que a boa política é a arte do possível, fazer um acordo que sirva para todo mundo. Eu lembro sempre daquela história contada, não me lembro o autor, se alguém me avisa, que é de uma tribo de quadrados que resolve expandir seus domínios e invade determinada ilha, e na ilha todo mundo é redondo. E ele olha, são redondos, são inimigos, parte para o ataque. E os redondos olham, estamos sendo atacados por quadrados, são inimigos, vamos para o pau. E começa a confusão. Daqui a pouco, de tanto se baterem, estão todos ovais. E dizem, somos tão semelhantes, vamos continuar nossa vida com felicidade e tranquilidade. Seria bom que a política voltasse a funcionar assim. Do debate de ideias sai algo que pode não ser o perfeito para você, pode não ser o perfeito para mim, mas vai possibilitar a nossa convivência. Estamos perdendo isso. Estamos fazendo romper a primeira grade de proteção da democracia. E a segunda grade é mais importante para aqui, em que eu tenho representantes de várias instituições, dos diversos poderes, né, que é um certo comedimento institucional. Você agir com parcimônia, que é não fazer esse hardball, né? Evitar que dessas tensões decorram rupturas. Cada um tem que agir dentro dos limites formais, mas observando também as regras não escritas. Eu fiz aquela imagem do avião em Brasília, né? A construção de Brasília no formato de avião. Aquela Praça dos Três Poderes, fica exatamente na cabine do avião. É o comando do avião. Esse triângulo equilátero aqui do poder também é outro triângulo equilátero formado junto com as áreas residenciais para mostrar também a harmonia desse poder com o povo.
E o Tribunal de Contas da União está ali ao lado da cabine. Nós podemos enxergar nessa visão aquilo que eu tanto falo aqui, que é o Tribunal de Contas se vindo como um sindacta. Ele não está pilotando o avião. Quem pilota o avião do município de Recife é o prefeito João Campos. O Tribunal de Contas não pode assumir o controle desse avião. Ele foi eleito e tem a legitimidade para decidir. Mas o Tribunal de Contas está lá como sindacta, acompanhando o voo e dizendo: vá por aqui, suba um pouco mais, desça um pouco mais, para que esse voo seja tranquilo. Né? Esse voo seja tranquilo. E essa é a ideia de cooperação que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas quer propor. Eu flagrei, me permita a inconfidência, Pascoal, em determinado momento do jantar após sua posse, eu vi uma conversa em que você estava falando da logo do Tribunal de Contas. A logo do Tribunal de Contas que tem aquele olho atento. E falando, esse olho atento mostra só a fiscalização. E quando você falou isso, eu lembrei do Exército Brasileiro, né, que fala braço forte, mão amiga. A gente tem que mostrar também que tem a mão amiga para, com o gestor, construir algo de bom para a sociedade pernambucana. Certo? Também mostrar a face pedagógica do tribunal. Não sei, mas talvez venha até uma nova logo aí na administração de Pascoal, para tentar demonstrar que, dentro dessa ideia de reserva institucional, o Tribunal de Contas tem o poder de expedir cautelares que têm que ser cumpridas. Mas o Tribunal de Contas não pode parar simplesmente a administração, tem que ter o consequencialismo. Eu lembro sempre do conselheiro Severino Otávio, que outra sessão eu chamei de Boca da Lindby. Por que Boca da Lindby? Quando eu entrei no Tribunal de Contas, eu pensava assim: o ruim desse tribunal é ter na sua composição pessoas de origem política. Deveriam ser todos concursados, né, que chegaram ali na via do concurso público. E aí eu fui vendo a realidade. Em determinados momentos, eu, com o meu conhecimento jurídico, fazia uma sustentação oral num determinado sentido, e se vira notável dizia: não é assim não, amigo, com aquele bocão dele. Não é assim não, você já esteve lá no município pequenininho, você quer 3 pessoas qualificadas na comissão de licitação lá em Orobó, né? Então, mostrando qual era a realidade, era a boca da Lindby, chamando atenção para a situação do gestor, chamando atenção ao consequencialismo, para que a gente use a reserva institucional e não caiamos em crises. Né? O autor fala que tem grades flexíveis da democracia, porque quando se fala em grade flexível, por que é flexível? O Supremo Tribunal Federal enfrentou agora situações específicas, gravíssimas no país, e proferiu algumas decisões que meio que distenderam essas grades. Aquele formato ali vai até aqui, foi um pouco além, mas tem que voltar. Se não volta, a tendência é a ruptura. Eu lembro de um evento que eu citava muito em aula, que chama The Switch and Time That Saved a Nine. Aconteceu nos Estados Unidos. Oi. Bem, o que é que aconteceu? E nós temos histórias semelhantes aqui recentemente. No fim da Grande Depressão, década de 29, início da década de 30, os Estados Unidos passando por gravíssimos problemas, boa parte da população em absoluta pobreza, né? Dificuldade para todos os lados, assume o governo Franklin Delano Roosevelt e lança o New Deal, um pacote para que os Estados Unidos voltassem para uma situação de estabilidade e de crescimento. Nesse New Deal existiam várias medidas de natureza muito interventiva. Os Estados Unidos estavam no auge do liberalismo e as medidas interventivas normalmente eram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte Americana. Começaram a ser proferidas algumas decisões por 5-4. Tinha o juiz Owen Roberts, que era considerado um swing vote, às vezes votava com os democratas, às vezes com os republicanos, mas a jurisprudência estava firmada num determinado sentido este que faria o New Deal afundar, dizendo que aquilo ali tudo era inconstitucional. Foi quando Roosevelt propôs uma modificação na Suprema Corte, passando de 9 para 15 juízes. A cada juiz com mais de 72 anos e meio, salvo engano, teria nomeado outro, então daria 15. Ele fez os cálculos. Com 15, certeza que ele conseguiria aprovar tudo. A Corte teve o medo de perder o poder. O juiz Owen Roberts começou a votar em sentido contrário, aprovando o New Deal e tirando a necessidade que Roosevelt entendia que existia de fazer mudanças naquela Corte. Se a gente for olhar do ponto de vista constitucional, o presidente da República querer promover mudanças para dominar o tribunal, isso é inconstitucional. Agressão à separação dos poderes. Do ponto de vista constitucional também, um juiz mudar a sua convicção para salvar o fato dele ser um nono, ao invés de ser um 15avos, também seria
algo inconstitucional, estaria decidindo contrariamente ao seu entendimento, mudando a jurisprudência por uma questão casuísta. Mas lá foi admitido aquilo como uma certa flexibilização naquele momento, para que as instituições permanecessem em jogo. Então, existe uma certa flexibilidade, mas tem que voltar para dentro da normalidade, que é o que está demorando para acontecer no Brasil. E dentro dessa ideia, dessa reserva institucional, que é a expressão usada, é que acredito que também tem que atuar o Ministério Público de Contas e também o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E dentro dessa minha gestão, eu tenho, aqui você tem algumas ideias que estou tentando ser implementadas, eu gostaria de citar 3 para vocês, para dar uma luz sobre o que vem aí para o futuro. Né? Em primeiro lugar, dentro do Ministério Público de Contas, nós estamos criando um núcleo de jurisprudência. É um núcleo de jurisprudência para analisar, me orientar primeiro na atuação nas sessões e analisar o que é que já está definido no tribunal e o que está pendente de ser definido, grandes teses que podem ser resolvidas para que a gente ressuscite lá dentro, que está lá parado, imitando, que são as propostas de súmulas e o incidente de uniformização de jurisprudência. Eu costumo dizer que a gente não pode cair nos extremos do Raulzito, do Raul Seixas. Raul Seixas só enxergava 2 alternativas. Ou você era uma metamorfose ambulante, ou tinha aquela velha opinião formada sobre tudo. O tribunal não pode ser uma metamorfose ambulante, decidindo para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado, diferentes em casos semelhantes. Mas também não pode ter aquela velha opinião formada sobre tudo, mantendo a jurisprudência a todo custo quando a sociedade mudar. Contem com o Ministério de Contas para lutar por uma alteração jurisprudencial quando ela for meritória. Contem com o Ministério Público de Contas. E contem também para que a gente consiga consolidar, para evitar que venha a acontecer de o tribunal se tornar uma metamorfose ambulante. Para isso, a gente também quer a ajuda da sociedade. A gente vai abrir mais ainda o Ministério Público para a sociedade pernambucana. A gente está criando a TV MPC TV, em que a gente quer, em primeiro lugar, traduzir decisões do Tribunal de Contas para a sociedade, dentro daquela ideia do linguajar simples, que é uma diretriz da Atricom. O linguajar simples não são nas nossas manifestações escritas. Meus assessores sabem que quando colocam no parecer que o dia exacor do prazo, eu apago e coloco que o termo final do prazo é tal. Ou até se ficar difícil ainda, eu coloco o prazo final é tal. Não estou cometendo um erro de português, mas estou fazendo com que o cidadão comum consiga entender o que está escrito ali. Isso é fundamental. Fundamental. E mesmo assim, algumas decisões parecem intrincadas. Eu vi um informativo de jurisprudência do tribunal, algumas coisas o cidadão comum não entende. Então, eu vou fazer vídeos, aproveitando que tenho essa facilidade como traduzo algumas decisões do STF, do STJ para os meus alunos, eu vou fazer vídeos para vulgarizar o tema, uma palavra que o Gustavo Massa me trouxe, que é usada no francês. Vulgarizar parece uma coisa ruim, né? Mas vulgarizar, tornar vulgar, aquele conhecimento ser trazido para a sociedade, para que a sociedade possa nos cobrar também. A gente precisa estar aberto para críticas da sociedade. O cidadão tem que entender o que é que o Tribunal de Contas decidiu e quais são os efeitos que aquilo pode ter na sua vida concreta. É essa a ideia que a TV MPC vai trazer, certo? Esclarecer essas decisões, trazer também eu estou olhando com para-brisa e retrovisor, né? Com o para-brisa eu estou olhando para o futuro, mas também com o retrovisor olhando para o passado, mostrar o que já foi decidido, por exemplo, nos processos de consulta, para que o pessoal consiga, para que as pessoas consigam entender o que é que vem sendo decidido no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Também uma diretriz nossa, e que a gente vai também, uma outra diretriz que a gente vai adotar, a gente fez uma reunião falando sobre esse assunto, que é embarcar no novo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Em que a gente, o tribunal, a ideia agora não é usar todas as suas forças nas auditorias de conformidade, verificar se aquilo está conforme a lei ou não, somente isso. Porque o que é que acontece? Às vezes o gestor cumpre liturgicamente o que está na lei de licitações, todos os prazos, todos os procedimentos, faz tudo corretinho, sem nenhuma mácula, e entrega um serviço terrível para a população. Para a população, o que importa é o resultado lá na ponta. Claro que se houve uma fraude no meio do caminho e entregou um resultado bom, o sujeito tem que ser punido. O Tribunal de Contas não vai fechar os olhos para isso. Mas a gente vai olhar para o resultado. E dentro desse contexto, nós procuradores, e aqui eu falo com os colegas, nós precisamos nos reinventar. Porque nós somos profissionais de direito, nós somos treinados para verificar
conformidade, principalmente. Verificar se a lei é constitucional, se o ato é legal, se aquilo foi praticado abaixo daquele ato é regular. Então, a gente vai ter que se reinventar para conseguir entender como funciona a gestão, para a gente não ter um banho do gestor. A gente tem que estar sabendo, tem que treinar, ser treinado para conseguir fazer essa análise da gestão pública e trazer resultados também para a sociedade. É uma proposta que eu estou trazendo para que a gente também embarque. E dessa forma, aquela mesma regulamentação que nós temos, em que foram criadas procuradorias, nós estamos propondo a criação de um dispositivo que vai dizer qual procurador que vai atuar dentro do tema. Então, se no tema educação, tal procurador vai atuar, no tema saúde, tal procurador vai atuar. Isso vai fazer também com que dentro da TV MPC eu possa fazer um programinha entrevistando. Hoje vou entrevistar a doutora Germana, procuradora da área de saúde. E aí, doutora Germana, como está a saúde de Pernambuco? Quando a imprensa vier nos contactar, trazer procurador especializado. Gilmar já disse que queria ser procurador do lixo, uma determinada, mas meio ambiente, discutir resíduos sólidos e tal. Então, essa é a ideia, para que a gente acompanhe o que o Tribunal de Contas vinha fazendo, de maneira a gerar bons resultados também para a sociedade. E eu queria aqui, nessa parte final, fazer os agradecimentos e minhas homenagens à minha família, que me apoiou tanto durante toda a minha vida, meus irmãos, Jaqueline Júnior, meu filhinho Ricardo. Vocês viram como sou criativo, botar o nome de um Ricardo, o outro Alexandre, muita criatividade. Minha mãe, que foi citada aqui por Gilmar, me emocionei bastante, essa verdadeira heroína, com 20, porque... Quando meu pai faleceu, acho que vocês imaginaram a situação de ela ter uma pequena mercearia que ele tinha acabado de comprar, cheio de dívida para montar um estoque, e faleceu. Talvez ela ache que eu não lembre, mas eu lembro de vários homens nojentos dando cantada nela, naquela, vendendo bebida, porque tinha que vender bebida, senão não dava dinheiro, porque ela é muito bonita, ela é ainda uma mulher muito bonita, e aquilo dali me incomodava, e ela teve que vender para conseguir comprar uma casa para a gente. Então, essa mulher, ela batalhou toda a vida, mas nunca deixou de passar princípios para todos nós. Criar homens e mulher, doutora Jaqueline, que respeitem a convivência em sociedade, respeitem a vida, respeitem tudo que tem que ser respeitado. Pessoas de princípios, e me tornei, acredito, uma pessoa de princípios graças a ela. E obrigado, Gilmar, pela apresentação maravilhosa. Falando um negócio estranho no fim, mas apresentação maravilhosa. Muito obrigado. Não digo obrigado pela última parte, foi esquisita, mas vamos lá. E sobre essa última parte também, como foi citado, agradecer a Tati, minha esposa. Eu já falei que foi algumas vezes antes desse momento, já cogitaram lá no grupo de eu ser procurador-geral. E eu sempre dizia, estou numa fase complicada, não dá. Eu vivi num casamento complexo, não tinha vontade de ir para casa. Dizia, eu não tenho condições psicológicas de assumir isso aqui agora. E ela realmente me deu tranquilidade. E me permitam citar um paraibano aqui, um outro. Um homem público, Ronaldo Cunha Lima, que tem os seus problemas, quem não tinha, mas eu admirava pra caramba, ia para os comícios para ver ele discursar, porque o discurso dele era sempre em poesia. E ele passou por um momento como esse, que eu acabei de citar, saindo de um relacionamento complicado, dizendo, não quero mais me envolver, quero mais me envolver com ninguém, vou ficar solteiro para sempre. Meu coração agora vai ficar isolado. Mas tinha Tati. E aí o que é que o Ronaldo Cunha Lima disse? Eu vou pedir perdão ao Ronaldo para fazer uma pequena adaptação na obra-prima dele. Ele disse o seguinte, cansado de sofrer de mal de amor, resolvi proteger meu coração. E iniciei uma grande construção de uma fortaleza interior. Ergui vigas de concreto contra a dor. Revesti as paredes de razão, porta, janela, piso, elevador, tudo impermeável à emoção. Mas como não há no mundo quem não falhe, esqueci, entretanto, um detalhe. E meu trabalho não ficou completo. Meu coração estava em paz, adormecido, acordou, de repente, com um ruído. Era Tati entrando pelo teto. Ronaldo Cunha Lima. Então, minha princesa, eu te amo. A toda a sociedade pernambucana, muito obrigado por construir esse homem público, muito obrigado por acender a faísca do Yes We Can, eu posso ser o melhor, pelo menos em linha reta, prefeito.
Obrigado a todos que estão aqui presentes e estamos juntos. O Ministério Público de Contas está ao lado de todos vocês. É uma verdadeira, meu gabinete, é uma servidão de todas as instituições que podem lá comparecer, trazer seus argumentos, trazer suas ideias e a gente vai analisar. Beijo no coração, até mais. Agradecemos as palavras do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre de Almeida Santos. Após os cumprimentos, peço a todas e todos que permaneçam em posição de respeito para acompanhar a apresentação do hino de Pernambuco, interpretado pela produtora Piano Forte. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis que proveio, e sempre o valor traduziu. És a fonte da vida e da história deste povo coberto de glória, o primeiro, talvez o porvir. Salve a terra dos escoteiros e beleza soberba estendar. Aroma de bravos guerreiros, Pernambuco, mortal. Esses montes e vales e rios proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. O presente aguarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos escoteiros, de beleza soberba estendar. Aroma de bravos guerreiros, Pernambuco, mortal, mortal. Do futuro és a crença, a esperança, esse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era mito, era o sol a brilhar no infinito, era agonia na terra do mar. Salve a terra dos escoteiros, de beleza soberba estendar. Aroma de bravos guerreiros, Pernambuco, mortal, mortal. A República é filha de Olinda, alva estrela que foge não finda, esplendor com seus raios e luz, liberdade teu filho proclama, dos escravos o bem se fama, ante o sol na terra da cruz. Salve a terra dos escoteiros, de beleza soberba
Concluída a execução do hino, para encerrar esta sessão especial de pleno, passamos a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o conselheiro Valdeci Pascoal. Bom, pessoal, só para mais uma vez agradecer a presença de todos, das autoridades, dos amigos, dos familiares. Foi de fato uma manhã maravilhosa, né? Tivemos aqui a oportunidade de testemunhar esse momento muito bonito do controle externo pernambucano, o afeto e o arquivo confidencial aqui do nosso procurador Gilmar em relação ao empossado, já procurador Ricardo Alexandre, e o brilho fulgurante desse professor que nos deu uma verdadeira aula sobre tudo, sobre humanismo, sobre Estado Democrático de Direito, sobre o papel do Ministério Público e essa parceria conjunta que deve acontecer sempre entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas a serviço do cidadão pernambucano. Parabéns mais uma vez, Ricardo, pelo brilho, pelo prestígio e meu agradecimento e gratidão a todos que compareceram a essa brilhante solenidade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente e informamos a todos os presentes que o empossado receberá os cumprimentos no foyer deste auditório. Aproveitamos para agradecer à Assembleia Legislativa de Pernambuco pela sessão do auditório, inclusive a Sala de Estado dos Deputados. E lá no foyer haverá a apresentação da banda Emídio Sons da Terra, do Areia Emídio Cavalcante de Albuquerque, do Cabo de Santo Agostinho. Muito obrigada.